Boa noite. Boa noite. Nós vamos, como de costume, fechar os nossos olhos durante os instantes, pedir a proteção do alto para que nos acompanhe nesta noite, que nos inspire, que dulcifique o nosso coração, que dê-nos a paz necessária para seguirmos adiante a nossa tarefa nesse mundo. Sobretudo, que mesmo imperfeitos possamos ser instrumentos do alto para amparar aos nossos irmãos. Todos nós podemos oferecer um pouquinho, uma palavra, um gesto, uma ação solidária, mas que tudo isso seja ditado pelo nosso coração, pela nossa consciência, que não façamos por obrigação, mas sim por verdadeiro espírito de solidariedade, que levemos ao semelhante pausa, conforto, a esperança, a paz, o perdão, força para seguir. Que hoje, nesta noite, possamos mais uma vez nos inspirar no Evangelho, que ilumina nossos passos, guia nossas mentes e conduz o nosso coração ao mais alto. Que hoje e sempre nossos colaboradores espirituais possam estar junto de nós, nos auxiliando e, consequentemente, dentro do possível, que possamos também, de alguma forma, auxiliá-los. Sobretudo, que hoje sempre faça-se a vontade do alto e não a nossa. Que Deus nos inspire, nos ampare e fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ouvi falar que vocês estão de recuperação no capítulo 44, é isso mesmo? É? Foram mal na prova? Pois é. A classe zerou. Marcaram a última chance. Nós vamos dar uma revisada então no capítulo 44 e vamos tentar abordar esse tema de uma outra maneira, bem diferente do que a gente abordou na aula passada, né? O texto do Evangelho está em Lucas, capítulo 10, versículo 9, que diz o seguinte: curai os enfermos que nela houver e dizeis, é chegado a vós o reino de Deus. Então, aqui uma conclamação do Cristo para que nós façamos esse trabalho. Curai. Curai. Quem que é o sujeito da frase? Somos nós, né? Somos nós que vamos ter que fazer essa ação. Curai os enfermos que nela houver e dizeis. Dizeis quer dizer explicar, exemplificar, demonstrar de que a cura chegou porque o reino de Deus está adentrando o universo de cada um. Muito bem. Vamos dar um retorno do tempo aqui na época de Cristo, ano 32, Jesus perambulava de uma aldeia a outra, no meio daquela multidão que acompanhava ele. Andava todo espremido, porque vinha gente de todo lugar. E a grande maioria estava ali por curiosidade, apenas por causa dos efeitos que eram produzidos, das curas. Era como se fosse um show de mágica, um espetáculo. Então a grande maioria que o circundava era composta essa multidão de pessoas que não entendiam essa reforma íntima, não entendiam a
as propostas do Cristo. Estavam ainda habituados àquele tipo de vida, né, que existia naquele tempo, de tentar sempre levar vantagem em tudo, nos negócios, na religião, era um sobrepondo-se ao outro. E, se possível for, escravizar, ter servos, ter subalternos, para que faça o trabalho que eles competiriam. Então, aquele pensamento estava muito enraizado nesse povo. Com a vinda do Cristo, com as suas exortações, as suas pregações, muitos despertaram, que já estavam prontos para receber aquela palavra, para receber aqueles ensinamentos. Muitos até, eu ouso dizer, que já sabiam, já conheciam aqueles ensinamentos. Apenas quando o Cristo desenvolvia a sua oratória, essas pessoas ficavam maravilhadas, como se despertassem para uma nova realidade que eles já, de alguma forma, conheciam, e dava-lhes aquela esperança, dava-lhes aquele reavivamento da fé. Então, nós tínhamos ali naquele tempo dois tipos de pessoas. Aqueles que se deixavam levar apenas pelos defeitos, e outros que realmente despertavam para aquelas lições de amor, de igualdade, de benevolência. Tanto é que grande parte seguiu o Cristo, de verdade, depois do Gólgota. E aqueles que estavam ali somente pelo espetáculo, depois do Gólgota, voltaram às suas atividades normais. Então, onde que se encontra aí o reino de Deus para cada uma dessas pessoas? No despertamento, no entendimento do que é realmente a lição viva que Jesus veio trazer para nós aqui há 2000 anos atrás. Nesse despertamento é que começa a se solidificar esse reino de Deus dentro do coração de cada um. Geralmente, olha, quando nós estamos aqui no plano físico, estamos sujeitos a tudo que possa suceder. Constitui-se prova para cada um de nós. As dificuldades, as doenças próprias desse mundo, tudo são provas. Mas algumas são adquiridas no pretérito, através de longas jornadas, outras e outras encarnações, e vai se acumulando esses méritos. E cada vez que nós desviamos do caminho do bem, do Evangelho, nós enveredamos por caminhos tortuosos e perigosos. Ocorrem aí viciações mentais, viciações dos sentidos, que modificam a nossa estrutura espiritual. Vão, nos diz, nos adoecendo. E essas doenças do espírito vão se acentuando, de tal forma que começa a influenciar na nossa vida, no nosso cotidiano. Podemos ter tudo o que o mundo possa nos oferecer e não ter um pingo de felicidade, de satisfação, porque já está instaurado dentro do nosso íntimo a insatisfação, a dor, o arrependimento, ou a culpa, ou as viciações, ou as obsessões. Então, há uma série de fatores que pode fazer com que nós nos adoeçamos. Mas a doença é o fim? Não é.
A doença nada mais é do que o início da retificação. Ela vai trazer consequências? Com toda certeza. Vai trazer sofrimento? Com toda certeza. Mas vai nos fortalecer? Com toda certeza. Aí que está o X da questão. Como cada um de nós é um universo particular, o que acontece comigo não acontece com o outro. As causas não são as mesmas, as origens não são as mesmas. Então, para cada um, logicamente, tem as suas atenuantes e as suas agravantes. Nós vemos por aí tantas e tantas pessoas com câncer, né? Como eu estava comentando agora há pouco. Por que umas sofrem tanto com essa doença? Tantas dores. E tem pessoas que têm essa doença, mas não têm dores. Que passam relativamente bem nos tratamentos. E os tratamentos surtem efeitos. E outras não surtem efeitos. Umas sofrem, outras praticamente não modifica a sua rotina, porque cada um é um universo à parte. Porém, uma coisa é básica: tudo o que acontece conosco na questão de doença é para erradicar o mal que jaz no nosso espírito. Quando o texto do Evangelho diz que é chegado a nós o reino de Deus, é quando instala-se em nós o verdadeiro conhecimento, em primeiro lugar, o conhecimento do que é o reino de Deus. Segundo, nós modificamos as nossas posturas de acordo com o que o Evangelho nos determina, nos ensina. Então, compreendemos e mudamos a postura e passamos a viver nele. Passamos a ter equilíbrio nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Aquilo que era deletério, aquilo que era vicioso, simplesmente é erradicado. Então, se você passa a viver retilinhamente, com comportamentos adequados, com pensamentos salutares, com conversações de alto nível e mantendo-se em plena atividade, com toda a responsabilidade, o que pode fazer com que nós venhamos a nos enfermar? Nada. A partir do momento que nós corrigimos as nossas posturas e quitamos os nossos débitos passados, aí sim o nosso caminho vai ser retilíneo. Mas tem tantas pessoas boas que viveram a vida inteira para fazer o bem e chegam à altura do campeonato, aí adquire uma doença terrível, seja um câncer, seja um Alzheimer, seja uma doença degenerativa. Por que isso? Se a pessoa, desde que nasceu até aquele exato momento, nunca praticou um ato errôneo, sempre fez o bem, a questão é o seguinte: se os débitos nossos não são desta existência, são coisas que nós carregamos lá no passado. E como todos nós viemos de um passado bem primitivo, bem arcaico, bem errôneo, podemos esperar algumas surpresas na nossa vida. E essas surpresas não são punições, é apenas o que nós chamamos aqui de tratamento de beleza da alma. Um nome bonito, né? Uma coisa tão... No caso assim de aparecer, você acabou de falar, uma enfermidade, já no final, é justamente naquele horário, vamos dizer assim, que precisa aparecer. No momento que a pessoa está preparada. Ela foi uma pessoa boa, né? E surge no fim. É justamente nesse tempo que ela precisa. Ela teve um bom proveito da reencarnação, teve
possibilidade de fazer muita coisa que atenuasse, né, aquele sofrimento, aquela quitação que vai acontecer, né? Mas o que vai determinar realmente aquela extinção dessa doença, né, que começou lá no espírito e despontou aqui na matéria, é o entendimento, a aceitação e a exclusão do processo de culpa. A gente carrega. Sabe, todos nós que estamos aqui já erramos na vida. Alguém esqueceu o seu erro? Alguém conseguiu esquecer? Não. Pois é. A gente pode até colocar uma caixinha lá no fundo mas se você revirar, está lá. E isso precisa de retificação. Sabe por quê? O que acontece quando a gente comete um equívoco? O que a gente faz? A gente oculta, não é? Ninguém pode saber. A gente cria aquele personagem na vida, mas na vida real nossa, nós temos as nossas máculas que a gente esconde. Tudo bem, pode esconder de todo mundo, mas da consciência, que jeito? Vai estar lá. Agora, lembra aquele convite de Jesus, que só entrariam aqueles que tivessem uma túnica nupcial? O que é essa túnica nupcial? É para o espírito, para a alma. Tem que estar que jeito? Branca. O que quer dizer? O que quer dizer branco? Sem mácula. Então, para adentrarmos o reino dos céus, para seguirmos adiante o nosso processo evolutivo, temos que expurgar essas máculas. Vai passar. Estamos num planeta de provas e expiações. Para uns vai acontecer, para outros não. Aí tem pessoas que falam assim, mas tal pessoa é privilegiada por Deus porque viveu a vida inteira, não aconteceu nada com ele, nada com ela, e eu, desde pequena, só sofrendo. Não tem reclamações assim? Tem. O que a gente não sabe é o histórico de cada um. Talvez aquela pessoa que passou a vida inteira, né, sem nenhum problema, mas estivesse ainda se preparando para lá na frente poder pagar os seus débitos. Vai saber, cada caso é diferente. Não tem como saber, tem como comparar uma pessoa com outra. Cada um tem a sua vida, tem o seu histórico. Muito bem. Então, a partir de quando que a doença ela é erradicada de nós? Quando ela está no corpo físico? Quando ela está no corpo físico, eu costumo dizer que é um processo de cura está acontecendo. Quando ela não está no corpo físico, nós temos as nossas viciações mentais, ela está no ápice dentro de nós. Ela não estourou ainda. Então ela está bem forte dentro de nós. É canalizada para a matéria no momento exato, no momento certo. Não tem como dizer. É muito difícil você prever qualquer coisa, porque, como eu disse, a vida de um é diferente da vida de outro, o histórico de um é diferente do histórico de outro. As razões de um são diferentes das razões do outro. Mas uma coisa é fato. Cada um só vai receber a sua cota, assim, de retificação a partir do momento que ela está preparada para isso, para suportar aquelas provas. Existe, amplamente complexo. Até eu falei na quinta-feira no nosso curso de mediunidade, né, que uma das tarefas mais difíceis é a tarefa dos socorristas, né, do plano espiritual, porque eles vão atender pessoas que cada um está de um jeito, está de uma maneira.
como você fazer o atendimento correto para aquele tipo de pessoa. Ser cirúrgico, né? Então, tem que ter um bom, um largo preparo para isso. Porém, há uma lei maior que nos rege, uma lei natural, que está ali radicada dentro de nós. E no momento necessário, no momento exato, as coisas vão acontecer. Nós estamos falando de curas, né? Eu não vou ler o texto novamente, não. Como eu disse, só vou dar um complemento do que nós falamos na aula passada. A cura verdadeira, ela só acontece quando nós mudamos as nossas disposições íntimas. Então, a gente tem que traçar um paralelo aqui, saber o diferencial entre a cura do espírito e a cura do corpo físico. São duas coisas que estão interligadas, mas são coisas distintas. Quando Jesus curou lá na época dele, tanto de gente, essas pessoas voltaram a se enfermar? A grande maioria voltou. Porque ele falava que era para ir não pecar, não peque mais, né? A grande maioria. Por que voltaram a adoecer? Por que voltou a lepra? Né? Por que voltou as doenças? Vá, não peques mais para que não te suceda aquilo. Se tivesse seguido a risca, só que o entendimento ainda era muito difícil para aquele povo. Era muito difícil. Então, relativamente poucos, foram aqueles que realmente curaram o seu espírito e não voltaram a se enfermar. Vamos dizer que aquele povo que já estava preparado para essa missão. Mas a grande maioria não. Eu posso fazer uma consideração que você falou? Sim. Essa cura que Jesus fez e esses que se curaram, que já estavam preparados, Jesus sabia disso. Jesus Sabia, né? Por isso que também foi uma coisa assim, providencial, né, para esses que já estavam aptos a se curarem do espírito. É isso? Ele sabia a condição de cada um. Vocês viram, por exemplo, um testemunho? Quem contava isso, está na internet, acho que foi o Geraldo Lemos, que falava que o Chico Xavier, ele tirava o dia de folga dele, que era o domingo, para responder às cartas que as pessoas mandavam para todo mundo, para ele. Né? Então, o que o Chico fazia? Punha que tanto de carta, pegava uma, separava, vem para cá. Pegava outra, vem para cá. E não abria as cartas. É que ele separava aqui, essa aqui precisa ser respondidas. E ele ia responder, mas não abria as cartas. Aí você faz, como é que pode ele saber o que está escrito ali? Né? E ele contava para o Geraldo que os pensamentos das pessoas estavam ali presentes. Então ele apenas acessava esse arquivo. Ele não precisava ler, ele só tocava a carta e já sabia o que estava acontecendo. É assim, instantâneo, uma coisa hiper rápida. Pensa bem, você vai fazer uma leitura, passar letra por letra, frase por frase, para você formar o texto, para você formar o pensamento. E o Chico não, ele pegava tudo, é automático. É como você dá um Ctrl+C ou Ctrl+V no computador, né? Você não precisa digitar, você só dá um comando, já vai tudo para lá. Mais ou menos isso. Com relação a esse tipo de mediunidade, chama-se psicometria. Né? Como Jesus tinha todas as faculdades,
ele só de chegar perto de uma pessoa já fazia toda a leitura da pessoa. Então, aí você começa a entender melhor as coisas. Porque pensa bem, milhares de pessoas, você vai saber um por um, esse aqui acontece isso, esse aqui acontece isso. Não. Eu creio que essa leitura seja feita no momento. E automático. Chegou perto, ou então era tão refinada a mediunidade dele, que as pessoas pensavam e ele captava. Ele captava os pensamentos. Nesse livro O Amor Jamais Se Esquece, tem 2 exemplos lá sobre isso. Zacarias e Josué, que eram os dois discípulos lá que faziam parte dos 70 que seguiam Jesus, né? E esse Josué, numa das passagens narradas no livro, ele viu uma senhora em um estado lastimável, que precisava de ajuda, mas ela não tinha mais forças. Ela não tinha forças para chegar perto de Jesus, para que Jesus viesse para ela e a curasse. E aquela multidão, o pessoal passava tudo, ninguém dava-se conta dela. Quer dizer, ela não ia conseguir jamais chegar perto do Cristo. E o Cristo estava passando em direção a uma aldeia. Ele se localizou num ponto estratégico, ele ficava mais alto assim, conseguia ver tudo, né? E por causa desse lugar estratégico, ele viu essa senhora e ficou conduído, mas da onde que ele estava, ele não conseguia chegar para ela, por causa da multidão. Então ele fez um pedido a Deus. Ele orou em benefício daquela senhora, daquela mulher, pedindo que Jesus pudesse atendê-la. E esse pensamento chegou em Jesus. E ele parou, estacou, e aquela multidão toda, ele voltou e foi na direção da mulher e atendeu-a, curou. Depois ele passa de novo, né? Depois que fez todo o procedimento, a cura, ele seguiu o seu caminho novamente. Aí ele passa por Josué, e só dá uma olhada para ele. E nesse olhar já está como se diz, a gratidão, né? A gratidão por ele ter intercedido, porque se Josué não tivesse intercedido, Cristo não teria curado aquela mulher. E Josué também não era qualquer um, né? Porque para ter uma intercessão assim com Jesus, não era qualquer um, não, né? Esse livro muito bom, a gente já leu. Então, a série The Chosen, que todo mundo fala, mostra bastante disso acontecendo. Das percepções sutis. A multidão e Jesus se tratar uma pessoa que está vendo. Ou uma coisa que me chamou a atenção é como ele não cura todo mundo. Escolhe alguns. Tem um motivo. sim. Tem um episódio que ele chega num lugar onde fica um monte de gente enferma, assim. E ele aponta o cara daquele ali, assim. E ele vai e curou paraplégico, mas ele é irmão do Simão, do Zote. No momento que ele vai conversar assim no outro, ele sabia o que ele estava fazendo. Bem legal. Saber todos os detalhes deixa eu ver. Quem sabe quando estiver do lado de lá, tem todos esses arquivos. Aqui não tem, né? Às vezes vem algumas coisinhas psicografadas para cá, mas creio que tudo isso está lá para ser estudado, para ser analisado. É fantástico, essas histórias são magníficas.
Bom, vamos voltar ao texto nosso, estamos falando dos Epicuras, né? Então, eu fui citar o exemplo de Jesus, estava procurando quem mesmo? O pessoal lá da época dele. Curava todo mundo? Não, ele era seletivo. Mas algumas pessoas foram curadas por ele, bastante. Grande maioria voltou a enfermar-se, mas a gente não sabe de todos os detalhes, de todos os casos, né? Mas veja bem, num povo que ainda é tão atrasado, é difícil ter alguns personagens ali que estariam nas suas últimas quitações. A partir daquela quitação já não vai ter mais débito nenhum. Então eu creio que algum tipo de benefício foram concedidos, mas outros débitos ainda haveriam de ser expurgados, né? Vai saber, como diz, cada um é cada um, né? Bom, como que funciona então esse negócio? A partir de nossas ações, das nossas criações, nós vamos construindo o nosso reino interior. E se esse reino é construído em ilusões, vai desmoronar, né? Em equívocos, vai ter processos aí complicadíssimos de reharmonização. Mas vamos dizer que a gente errou muito com relação às pessoas. Vamos citar um exemplo, só para ficar bem claro de entender. Faz de conta, vou pôr na primeira pessoa, tá? Faz de conta que eu, 300 anos atrás, em determinada reencarnação, era extremamente orgulhoso, muito egoísta, muito vaidoso. Olha, 3 coisinhas chique: orgulho, vaidade e egoísmo. A partir daí, quando você tem orgulho, vaidade e egoísmo, é uma fórmula que não permite que você vê o próximo. Então, o próximo você escraviza. Mesmo que seja parente, mesmo que seja pessoas próximas. Você age como um déspota com aqueles que estão no seu círculo. Imagina os outros que não estão. É de criado para baixo, né? Muito bem. Como tinha muito poder, influencia a vida de muita gente. Vamos supor assim, foi alguém da época da Inquisição, tá? Algum sacerdote religioso, alguém dessa época da Inquisição. E por ser orgulhoso, vaidoso, cruel, etc, mandei muita gente para as fogueiras, para as masmorras, os enforcamentos, desunir muitas famílias, assassinei muita gente. Tudo bem. O processo da nossa vida é sempre de contínuo melhoramento, apesar que a gente não vê em algumas pessoas essas melhoras, né? Mas sempre o processo é contínuo de melhoramento. Então chega-se a um ponto da evolução que aquilo que nós fizemos lá no passado é um tormento muito grande. Por isso a gente vem para o plano físico e esquece, tem o esquecimento. Mas quem esquece é essa nova vestimenta. No nosso cérebro perispiritual está tudo registrado. Só que a gente fez muita coisa errada. E agora eu tenho que desmontar aquele ser que eu criei e tenho que refazer um novo, baseado em humildade, em obediência, em honestidade, em trabalho, em servir o próximo. Construir uma pessoa nova, sendo que ainda está arraigado em nós o egoísmo, a vaidade, a
invés de poder, a opulência. Antes você mandava, faz isso, faz aquilo. Tudo que você queria, você conseguia, porque você tinha dinheiro, tinha poder, tinha domínio. Então você criava, executava, você modelava o seu mundo conforme o seu íntimo. Aí você vem para uma reencarnação de regeneração, onde te tira todos os privilégios, você nada mais é do que um mero ser. Mesmo que seja te dado uma família bem estabilizada, honesta, trabalhadora, religiosa, para te dar todo embasamento, mesmo assim, bem alicerçado, você começa a sentir-se deprimido. Um peixe fora d'água. Nada te dá satisfação. É chamada a famosa depressão. Mal do século. Doença do espírito. Doença da alma. Qual que é a origem? Nada, eu tenho uma família perfeita. Não falta nada dentro de casa. Tenho amigos. Tenho vida social. Mas meu mundo íntimo é uma tristeza, bem frangados. Qual que é a origem disso? Você analisa a pessoa do começo ao fim da sua existência física, não tem nada que desabone, nada que a leve para aquele estado. Mas seu reino interior está em frangalhos. O processo de culpa está ali, ó. Você entra em conflito, porque você está numa encarnação que você aprende o que é amor, o que é compromisso, o que é família, o que é amigo. E você tem agora um modelo, um exemplo, algo ali que vai estar te construindo esse novo ser. E lá no seu espírito está o quê? Aquela pessoa poderosa, orgulhosa, extremamente egoísta. Olha o conflito. Fora o processo de culpa por todas as coisas erradas que fez no passado, que está lá, guardadinho, na gavetinha, que de vez em quando você acessa, dá uma olhada e guarda de novo. Essa é a doença. Nessa nova vida, não tem nada que possa me levar a um processo depressivo. Mas a outra foi que gerou tudo. E como que sai dessa? Bem, o que a medicina recomenda nos dias de hoje? Os remedinhos aí. Ajuda? Resolve? Vicia? Porque olha só, olha os problemas. Eu não estou falando nada de medicina, não entendo nada de medicina. Estou apenas sendo lógico. Um médico vai e receita um remedinho lá. Você pode usar durante 3 meses, tá? 3 meses você usa aqui, você vai dar uma melhorada, você vai dar uma acalmada, depois a gente vai suspendendo a medicação até você ficar tudo bem. A pessoa começa a tomar, não volta no médico mais, viu que aquele remédio funciona e fica tomando indefinidamente. Estou com palpitação, hoje não estou sentindo bem, médico. E aí? Vai chegar um ponto que aquele remédio não vai nem fazer mais efeito. Outros vão uma droga um pouquinho mais. E por aí vai. Não precisa nem explicar o caminho que vai dar isso, né? Então, você é contra a medicina? Não sou. Mas tem que ter uma responsabilidade muito grande nesses tratamentos. Muito grande, porque vamos supor, de cada 10 casos, talvez 1, 2 que sigam a risco, 3 que sigam a risco, o resto não. E isso vai dar uma complicação tão grande. Aí você está falando em relação a viciar, até para tirar o medicamento que não está fazendo mais efeito, tem que tirar gradativamente, não pode tirar também. E não mesmo que o medicamento não esteja fazendo efeito mais, vai diminuindo a dose até
que as famílias, elas não têm médico em casa. Então as pessoas desconhecem como que funciona isso. Eu estou falando disso por experiência própria. Aqui já teve um caso gravíssimo de depressão dentro de casa. E o que aconteceu, poxa vida, por mais que a gente tivesse um pouquinho de conhecimento, não tinha, na parte da medicina não tinha nada. E quando a gente se deu conta, falando do que aconteceu com a minha mãe, já era tarde, porque já está mais do que viciada. E aí tirar o desmame, né? É muito mais doloroso do que você levar até o final daquele jeito. O que você escolhe? Porque levar o resto da vida não ia desmamar. Ia só sofrer, acentuar o sofrimento. Então, que situação. Fora que a partir daí, ela dá uns problemas de Alzheimer, né? Teve esse gatilho e por aí. Bom, o que a gente precisa entender nesse processo de cura é chegar na raiz do problema. Por exemplo, no caso da depressão, os tratamentos alternativos funcionam? Terapia de grupo? Funciona muito. Os amigos, só os amigos, a diversão, ajuda? Resolve? Não, o processo de cura é doído. Mas cura-se. Tudo tem cura. E a melhor maneira de você, realmente, de qualquer pessoa corrigir, de se curar, é o seguinte, é ter essa consciência. Eu já errei. Nesta vida, ou em outras vezes, já errei. Não tem como consertar mais. Não tem como voltar lá atrás e refazer isso, caminhos. Então, a primeira coisa é assumir a culpa. Assumir o erro. Exatamente. Não carregar o processo de culpa. Porque você, automaticamente, você se acha merecedor de tudo de ruim que possa te acontecer. Então acontece alguma coisa de ruim, como você, mais ou menos assim, você atrai as coisas ruins. Aquele processo de atração, lei de atração, né? Então você mesmo atrai essas consequências e você acentua mais o seu sofrimento e não retifica, não cura-se. Então como que vai se modificar esse processo? Primeiro, entenda, todos nós já erramos muito. Todos nós já prejudicamos muita gente. Então, o que vai suceder com a gente daqui para frente faz parte das leis que nos regem. São justas? São. Então, não tem o que temer. Não é punição, é retificação. É expurgo, tratamento de beleza da alma. Então, se acontecer, estejamos preparados. Mas, nesse interim, vamos fazer o processo de reconstrução nossa. Aquele tipo lá do passado vai se extinguir. Agora nasce uma outra pessoa, equilibrada, determinada, centrada, educada, com foco, refinada nos sentimentos, refinada no modo de ser, agir, falar e pensar. Você cria um novo ser a partir do que da tua vontade. Eu quero ser assim. O que me impede de ser assim? Nada. Você tem que querer. Da gente acordar isso com o deprimido. Porque o deprimido não pensa assim. Não pensa. De jeito nenhum. Nossa, é muito difícil. Outra coisa, isso que você está falando, tem muito,
E ele está assim, ele é católico, família católica, mas toda vez que a gente pediu, vamos, uma palestra, vamos, ele vai. Gente, mas já gastou fortunas, tratamento fora, psiquiatra aqui, psicólogo, tudo tanto tratamento, e 3 anos para cá só está definindo. Como você não vai falar para essa pessoa, reconheça que temos no passado, isso é uma oportunidade que você está tendo para. Como? É complicado, nós estamos super preocupados com isso. Aí dá para entender que a doença é o processo de cura. Porque ela vai ter que fazer todo o seu processo de modificação do ser. Vai ser doloroso? Vai. Vai fazer as pessoas que estão no entorno sofrer? Vai. Vai ser altamente desgastante? Vai. Mas tudo isso fortalece. Fortalece as pessoas que estão em volta. Fortalece quem está passando. Esse é o condão da doença, do mal, do sofrimento, que ainda é necessário no mundo. Porque a gente não tem ainda essa base bem sólida de fé e de razão e de querer. Aqui é fácil nós falarmos isso. Todo mundo sadio, bonitinho, alimentado, né? A mente está funcionando bem. Olha, eu citei um exemplo do que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe era que fazia o evangelho aqui no centro. Ela que fundou a assistência social. Tinha bastante conhecimento. E foi difícil para burro. Não é, amigo? Como foi difícil? Muito difícil. Então cada um tem seu histórico. Cada um tem o seu roteiro ali. As páginas da vida, né, foram escritas com a mão de cada um, com os atos de cada um. A gente não sabe o que espera. Eu acho que é um componente obsessivo também, no caso, sabe? Que impede a pessoa. Olha, geralmente tem mais por lei de atração. De atração, às vezes não é nem por. É um obsessor do passado. Sintonia. Enfermo, sintoniza com o enfermo, potencializa, fica tudo mais difícil. O Valdemir, quando a pessoa não quer nem que Jesus baixar, Não. não deixa. Tem pessoas que não tem jeito. Sabe, o termo não tem jeito. Ela vai ficar sempre o resto do dia. Olha um exemplo que pode matar bem essa situação. Nós assistimos aí todos os mensageiros, né? Olha o que foi necessário o Otávio passar para retificar a sua postura e ser socorrido. Ele tinha tudo, estava no centro, tinha todo conhecimento, tinha mediunidade, tinha um meio, e olha para onde que ele foi. E não quis se retificar. E sofreu, e sofreu, e sofreu, e sofreu, e sofreu, e sofreu, e sofreu. Até o último, na hora que não aguentou mais, pediu arrego. Aí foi socorrido. E aí sim, há aquela porta de abertura para que os socorristas, os protetores espiritual, o familiar, né, possa ali entrar e expor para ir aceite. Você viu? Tanto que foi dito a ele, mudou a postura? Não mudou.
Orgulho. Orgulho é aquele negócio que vai te levar lá para baixo. E você vai chegar lá no fundo e vai ver que no fundo tem uma sapão que você vai descer mais um pouquinho para você extirpar a partir daí você começa o processo de Ele foi assim, o filho já não quis, né? já não quis. Ele não quis. Pois é, cada um é diferente do outro. Ele gosta do anseio. E a gente falou do caso, uma pessoa arraigada no orgulho, mas tem um processo de culpa. O processo de culpa, se você se pune excessivamente, você está criando esse mundo íntimo, esse mundo mental, que vai se materializar no físico. E chega aqui, tudo acontece de errado. Por quê? Está desequilibrado lá no íntimo. Então, o próprio ambiente hostil criado pela pessoa, que vai acarretar sofrimento, já é o processo de cura. Viu como que Deus consegue fazer tudo mal com o bem? As leis que nos regem são naturais, estão escritas em nós mesmos, na nossa consciência. Veja a exatidão das leis. Não precisa que ninguém te dê o cenário para a sua retificação, você mesmo cria. Por isso é importante o despertamento hoje, a gente fala tanto aqui no centro, despertar, entender, abrir os olhos, deixar de viver pelos instintos, viver pela razão, pela lógica e pelos sentimentos mais avançados. Que você realmente crie uma vida de bem-estar, de utilidade e de avanço. Vamos deixar esse planeta de expiação para trás. Vamos seguir a nossa jornada. Vamos deixar isso aqui para que a gente venha trabalhar nele, não ser o paciente. Vamos tentar ser o enfermeiro, o professorzinho, o auxiliarzinho, mas deixar de ser paciente. Você não conseguiria ver essa parte, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, Pode ir. desde a semana passada, eu vou lembrar hoje, que há criaturas doentes que lastimam a retenção do leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desativos. Me lembrou Joana de Ângeles, que em um dos livros dela, ela fala que tem pessoas que têm uma certa coisa de mórbido e que elas se comprazem com isso aqui. Elas se comprazem em ficar tristes ao excesso, depressivas ao excesso, com raiva ao excesso. Elas se comprazem. Por quê? Porque aí vem um fica assim, não, tudo vai dar certo. Chamar atenção. Então é isso aqui. Ou então que queiram viver no auge das forças físicas a vida inteira. E quando vai chegando à idade mais madura, vai modificando isso, aí começa a sentir-se deprimido, revoltado, ia ter 20 anos de idade, para poder fazer todos aqueles. A gente vê pessoas aí com 60, 70 anos de idade, 80 anos, com pensamentos de jovens de 20, 15, 25. Mesma coisa. Que as mesmas coisinhas. Não precisa entrar em detalhes. E o que mudou? A pessoa viveu a vida, chegou na fase madura, mas não amadureceu. Então, vamos dizer assim, o espírito dele, né, só não modificou. Vai precisar de outra jornada. Mas essa já é um processo de melhoria.
Todas são muito importantes. Todas são importantes. Mas, às vezes, o despertamento, para alguns, leva séculos. Para outros, o despertar é assim, rapidinho, um piscar de olhos. Cada um. A gente não sabe a nossa idade. Como você falou, ninguém sabe a história da vida de ninguém. Não sabe. Só para arrematar então esse processo de curas aqui. A notícia boa é que tudo só depende de nós. A gente fica rezando indefinidamente, pedindo ao alto, cura, vai melhorar? O máximo que pode acontecer é a misericórdia divina te atender e te dar um paliativo. Então muitos oram, e funciona, mas não modificam. Alguns se modificam, sim. Como disse, cada caso é um caso, mas a grande maioria ora como se a oração fosse um remédio. Mas é Deus que tem que curar, não é a gente que tem que se curar. É o jeito mais fácil, mais rápido, menos trabalhoso. Infelizmente, isso ainda está enraizado no nosso pensamento. O pensamento do mínimo esforço, né? Máximo merecimento. Então, a gente tem que acordar para a realidade da vida. Saber, primeiramente, quem nós somos, o que somos e para que estamos aqui. Você sabendo esses pontos básicos, você já vai pensar, se eu sou assim, eu tenho uma finalidade. E você vai encarregando os conhecimentos e compondo o seu entendimento. Mas a partir do momento que você pensa, eu fui uma pessoa criada quando da concepção. Quer dizer, antes não existia. E de acordo com o que eu vivi aqui, fui uma pessoa mais ou menos, vou para o céu. Quer dizer, não tem passado, o presente pode ser qualquer coisa mais ou menos arretado, que funciona, e depois tem um céu de ociosidade lá pela frente, de benesses. Quem pensa assim, Tem gente que nem reza, pede para outro rezar para mim. oh, como a gente ouve isso, como a gente ouve isso. Põe meu nome lá na caixinha. Reza para mim, né? Mas todo dia acontece isso. Se fosse tão fácil, né? Nossa, Então, e como direcionar e como tentar ajudar uma pessoa que está com depressão e vamos falar, pouco sabe a doutrina, ou praticamente nada sabe da doutrina. quando as palavras não funcionam, e tudo que você fala não funciona, o exemplo funciona. A paciência, a resignação, o pensamento elevado. A pessoa está te vendo, ela está aprendendo. Ela pode não te ouvir as explicações, não querer te ouvir, mas ela está te vendo. E tudo isso está sendo registrado. Então, talvez o processo de cura vá por esse caminho, mais longo, mas está tudo ali sendo registrado. Uma hora, esse material vai ser muito útil para essa pessoa. Esses dias a gente viu, né, uma passagem aqui no capítulo falando que existem outros meios de ajudar sem ser a doutrinação. Faça a sua parte, você vai estar ajudando. Então, tem um grupo que eu sou voluntário lá em Santa Rita e às vezes aparecem pessoas nessas situações, né? Tem um caso lá que a pessoa está nessa situação, já faz 3 ou 4 meses que ele está frequentando, uns 4 meses lá, desde outubro lá. E só que o grupo lá, a
espiritualidade é pluralista, né? Então a gente não pode falar dessa ou daquela religião, às vezes até faz alguma citação no termo da Bíblia, mas não vai falar de Jesus, não vai falar de Deus, fala do Criador, cada um entende da sua forma, né? Então nesses casos, assim como a citação do irmão aqui, nesses casos, como é que a gente vai falar colocar para uma pessoa que está numa situação dessa, que o problema é pré-existente? Nesse caso, um dos rapazes em questão, que está numa situação mais grave lá que a gente está tentando auxiliar, ele tem uma semana que ele está melhor, outra semana ele fala, várias vezes pensou em desistir e tal. E o camarada ele foi estudante de seminário, ele estudou para padre. Numa certa hora ele desistiu. Ele não acredita na reencarnação, ele não acredita na pré-existência, nem da alma, nem dos problemas. Então, se a gente vai tratar qualquer coisa desse sentido, é mais difícil. Vai tentar ajudar. Se a pessoa não acredita na origem do problema que ele tem, é bem mais complicado. Não, já é um negócio complicado. A depressão já é um negócio complicado. Mas vamos lá, o que surte efeito? Não resolve, mas ameniza, ajuda. Então a gente tem que dar um jeito de criar uma situação. O que a gente faz? Nesse caso lá, a gente faz o seguinte, eu passei por convidado a partilhar todo mundo que está lá, cada um é dado um tempo. Tem tantas pessoas, a gente tem tantos minutos, então é 7 minutos para cada um partilhar, para que todo mundo possa, né? Então aquela pessoa fala como foi a semana dela e tal, né, o que pensou, o que é. E a gente vai falar de se a gente passou por uma determinada situação dessa, como que a gente fez para sair. Hoje eu estou bem, graças a Deus, né? Mas imagine em 2018, no final de 2018, eu cheguei aqui. Acho que você lembra da situação que eu não sei se lembra da situação que eu cheguei aqui. Eu rezo a Deus e peço muito a Jesus para não voltar naquela situação que eu estava lá no final de 2018. Eu não me reconheço em relação ao que eu estava naquela situação. Teve a atenuante de você procurou, esforçou, né? Tudo isso ajudou no resultado. Mas quantos que não conseguem procurar, aceitar ajuda, né? Nesses casos, eu recomendaria o seguinte: primeira coisa que tem que ter é o acompanhamento médico. Deve ter, né? Em muitos casos não aceita. Não resolve, a gente sabe que não resolve, mas atenua, é mais fácil. Nesse inteirinho, passe. É uma coisa que ajuda. Resolve? Não resolve, mas ajuda. Outra coisa, esses processos aí pode redundar numa obsessão? Pode. Então, ter uma intercessão, vamos falar assim, se não tem uma reunião mediúnica que possa, né, colocar ali o nome da pessoa, interceder em função daquele atendimento, seria o ideal. Mas não tendo uma reunião mediúnica que possa séria, que possa fazer esse tipo de trabalho, é você orar. Oração mesmo, conversar. O que é oração? Orar, falar, conversar com a pessoa. Eu aprendi uma coisa, no caso, falando de obsessão, conversar com o obsessor mentalmente. Uma coisa que eu aprendi também, conversar com a pessoa que está enferma, que está depressiva, mas quando ela estiver dormindo, não com ela acordada. Quando ela estiver dormindo,
Você conversa, no caso não precisa ser verbal, mental, você conversa com ela. Aí você orienta ela. Entendeu? Fazer esse processo quando ela estiver dormindo. Por quê? Há a possibilidade do espírito, nesse caso, desdobrar-se e ser atraído, logicamente, pela sua educação e ela te ouvir como espírito. Mesmo de uma casa para outra. Não existe barreiras, não existe distância. Do pensamento não existe distância. Pode estar lá no Japão, você pode fazer isso tranquilo. Inclusive nesses casos, aquelas pessoas, alguns nem religião não têm, outros são de uma religião que não acredita na reencarnação, não acredita que ele desdobra, Andor, ele não acredita. Então, mas mesmo assim a gente consegue contactar. Vai resolver? Vai melhorar, vai ajudar. Um caso ou outro pode ser que funcione sim, 100%. Pode ser, mas em todos os casos depende da pessoa. É um processo de trabalho com o enfermo. Então a gente vai usar o quê? Das possibilidades. E essa é uma bem útil, porque se você não consegue acesso com ela desperta, com ela dormindo, você pode... Além da participação da gente em relação ao enfermo, tem que ter a participação dele também no sentido de que ele é melhor. Agora, eu não posso falar para ele, ó, vai, procura uma casa espírita, vai lá no atendimento fraterno. Eu não posso falar para ele. É difícil. Eu não posso falar ali para ele, procura atendimento fraterno. Não precisa mudar de religião, vai lá procurar atendimento fraterno, para buscar entendimento sobre isso. Muito provavelmente chegar no atendimento fraterno, vou falar para ele de reencarnação, coisa que ele não acredita. Então, né? Então, às vezes é necessário que a dor chegue num extremo para que a modificação ocorra. Enquanto a dor não chegar lá no ponto crucial, a pessoa não retifica. Quando está muito suave, está assim, dá para aguentar, ela vai aguentando. Então, a tendência é piorar, para depois melhorar. Aí nisso todo mundo sofre. Bom, gente, vamos para esse tema de hoje então? Vamos lá? 45. Quando orares e quando estiveres orando, perdoai. Esse é simplesinho, né? Quando estiveres orando, perdoai. O que é perdoar? Não esquecer? Você esquece? Esquece uma coisa que você já está presente. Está presente na sua cabeça, você não esquece, porque já estava ali. Você pode só ignorar. Ignorar não é esquecer. O segredo do negócio, para falar a verdade, se vai resumir, né? É não se magoar, não se ferir. Xinguei você. Entrou aqui, saiu aqui, não guardei. Guardou, você não esquece. Esse processo é um processo de autoeducação. Você sabia que o não perdoar vai do que? Do orgulho nosso? Orgulho bem consistente. Todos nós temos orgulho. Todos nós somos orgulhosos. Em quantidades, né, intensidades diferentes, mas somos. Então, e a gente tem um limite. Às vezes alguma coisa que me ofende, posso não ofender vocês. Às vezes alguma coisa que ofende vocês, para mim, tanto faz. Então vai de cada um. Então, de acordo com a capacidade de você não se ofender, não guardar mágoa, você está isento de ter que perdoar, porque é tudo natural. Quando Jesus falou assim, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem, Ele está pedindo que Deus perdoasse eles. Jesus falou assim, eu os perdoo
Porque eles não sabem o que fazem. Porque ele não se magoou. Ele não se ofendeu com aquilo. Ele compreendeu o estágio que cada um estava. Compreendia todo. Então, a partir do momento que você tem entendimento e você se coloca como servo, como Jesus se colocou. Jesus se colocou como servo de todos. E naquela lição lá do lava-pés, ele deixou bem nítido aquilo lá. Ele se colocou como servo de todos. Por quê? Na verdade, não é servo, é aquele que toma conta. Jesus é o que toma conta. E quem toma conta, cuida. Estou certo no raciocínio? Então, se você cuida, você tenta criar o melhor ambiente possível para a pessoa que você está cuidando. Então, tipo assim, a mãe para com o filho. A mãe não faz tudo? Não dá o melhor possível? Não dá de si para que o outro viva bem, se aqueça, esteja confortável, esteja alimentado, não faz de tudo? Pois é mais ou menos isso, é o servo. Serve na construção daquela personalidade, aquele personagem. Então, se nós estamos nesse processo de vivenciar, de conviver com outras pessoas, a gente não pode se melindrar, se magoar. O melindre é um veneno, é um mal que só faz a gente ficar para baixo, só serve para nos deprimir. Essa é a verdade. Quando alguém nos faz um mal, a gente guarda esse negócio, só serve para acabar com a gente. Então não é muito inteligente guardar mágoa, não perdoar. Você pode até sentir o baque, né? Acho que é natural sentir esse baque, mas guardar mágoa. E tem pessoas que vão além, né? Além de guardar mágoa, ainda se vingam. Quer vingança. Mesmo que não tenha coragem de se vingar, quando alguma coisa acontece com outra pessoa, ela vibra de satisfação. Viu? Fez, plantou, está colhendo. Como tem espírito que fala isso, né? Plantou, está colhendo. Aí, ó. Coisas da vida passada. Gente, bobagem. A simplicidade das leis que nos regem é muito grande. É tão grande que a gente não consegue entendê-las. Mas é tudo tão simples. Ama, respeita, trabalha, seja útil, seja construtivo. Você tem liberdade para fazer o que você quiser de bom. Simples. Mas aí vem o orgulho, vem a vaidade, ela complica tudo, deixa tudo complexo. E uma das coisas também que complica muito é você ter poder. Ter poder é um complicador muito grande, porque se acha dono, entre aspas, das pessoas. As pessoas têm que fazer as coisas que você quer que elas façam. Aí você deixa de ser servo para ser o servido. É totalmente contrário ao que Jesus nos recomendou. Quando estivermos orando, quanto que nós devemos orar? Tenho uma dificuldade muito grande, eu particularmente tenho, de orar. Eu tenho. Vocês oram com facilidade? Ele está na família, está no sangue. No sangue. Nem sempre. Tem dificuldade? Nem sempre eu faço aquilo com convicção. Tem dificuldade também? Eu gosto de pegar umas gravações e acompanho a gravação. Eu falo muito.
A prece de Cáritas, por exemplo, Tem dificuldade? Acho que todo mundo, né? Tem dificuldade? Então o mal não é só meu. Não. Sabe por quê? O pensamento da gente desvirtua, sabe? Você concentra ali, principalmente na hora que vai deitar, que já, a gente já está caindo no sono, Em 30 segundos parece que apaga, dorme. Pois é. Aí que está o erro nosso. Porque a gente reserva um espaço de tempo, seja 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, para orar. Está errado. Está errado. Eu faço as conversas. É o que eu consigo fazer. Eu não consigo sentar e fazer uma oração, mas eu converso o dia inteiro. Não perco o fio. idem. Isso é de família. Sabe o que é? A gente já chegou num grau de despertamento. Já. Mas isso não é para a gente se embevecer, não. Que a gente mesmo não aceita esse tipo de barganha. Ah, eu vou orar, mas com um objetivo. Está errado. Muito mais fácil fazer o que melhor falou. Conversa. Eu ainda vou além disso. Quando você tem dificuldade de orar, você usa as orações como uma ponte para te unir com o outro. Pai Nosso, Cáritas, Confio Sempre, Ismael, não importa qual oração, ela é uma ponte. Mas o que faz a coisa funcionar não são as palavras, é o sentimento, é a vontade. Por isso que eu bato tanto na mão. Porque não é assim, eu preciso rezar, preciso orar. Está errado. É obrigação. Quando você fala assim, eu preciso, não tenho, é uma obrigação minha. Não, tem que ser espontâneo. Tem que ser espontâneo. E a melhor maneira de se orar é viver o dia inteiro em oração. Posso falar uma coisa? Eu não sei se eu já falei isso aqui, se eu falei, me perdi, eu vou falar de novo. Eu nunca esqueci o que um padre falou na igreja. Você falou, mas eu esqueci. Ele falou assim, que uma dona de casa, ela está orando quando ela está fazendo a refeição, quando ela está cuidando que a casa esteja limpa, organizada, as roupas limpas, cuidando de todos que moram naquele local, é uma forma de oração. Concordo plenamente. Não esqueci. Atos de serviço. Você está expondo o que você é. Você está vivendo. Você está fazendo raiva. Eu tenho que rezar na hora que eu durmo, não tenho que rezar na hora que eu acordo. Eu sempre penso, poxa, tenho? Tá, eu entendo o que a pessoa está recomendando. Você subir o seu padrão vibratório quando você vai dormir, você dormir mais relaxado, você dormir com o pensamento em alta, a sintonia alta. Quando você acordar já à disposição, mais animado. Faz parte. Mas preciso é que está errado. Isso tem que ser espontâneo. E às vezes é tão pequenininho, assim, ó, só um agradecimento, você sente um agradecimento. Você muda com 5 segundos. Você não precisa um terço de ficar meia hora lá, com o pensamento no. Por isso o terço mecânico ali. Lógico, não estou desmerecendo de forma alguma, porque para muita gente funciona, que é uma beleza. Funciona. Mas cada um é cada um. Eu acho que nós temos que viver constantemente em oração. Ou seja, quando você segue o Evangelho no seu dia a dia, você está vivendo em oração. Você não precisa de palavras repetitivas. Jesus fez petitório. Não, chega de petitório. Eu estou achando, eu tenho uns traumazinhos, sabe? Eu acho que quando eu estava desencarnado,
plano espiritual, alguns anos atrás, umas décadas atrás, eu trabalhava nesse departamento que recebia as preces do pessoal aqui. Eu devia ficar tão de saco cheio com essas coisas, que eu não me conformo com certos espiritórios, sabe? Então eu devo ter ficado uns 50, 60 anos nesse departamento, ouvindo as preces. Está registrado. Que ficou intrínseco em mim. Mas O filme todo poderoso depois, sim, pior para todos. verdade. Eu estou brincando, logicamente, mas as coisas são bem complexas. Mas complexas por certo ponto, na realidade são simples. A gente que complica, né? Mas quando há dificuldade de se concentrar por uma oração, para você fazer uma determinada oração, a oração ela ajuda muito, principalmente aqui no centro, principalmente nas reuniões, né? Mesmo termo de reunião ou nas reuniões mediúnicas, as orações funcionam justamente para você concentrar-se e aquelas palavras são inspiradoras e ajudam a melhorar o processo vibratório das pessoas, principalmente de quem está agindo. Então funciona assim. Esse exemplo que nós estamos citando aqui é o nosso dia a dia comum, né? E a partir do momento que nós vivemos em bem, de acordo com o Evangelho, de acordo com tudo que é salutar, a gente vai se sentir bem em todo instante. Não vai haver a necessidade de você ter frases repetitivas ou horários pré-determinados. Você vive em constante oração, ou seja, sempre em sintonia vibratória alta. É isso. O que a oração faz? Te leva ao padrão vibratório. Se você já viver no padrão vibratório alto, você está em oração. Vamos lá. Vamos ver o que o Emmanuel nos fala sobre quando orar. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Está de acordo, né? Não adianta ficar repetindo. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos ciclos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, ou seja, quando você acende o seu padrão vibratório, né, você entra em contato direto com eles. Por exemplo, uma reunião mediúnica. Para você, um médium, receber a comunicação de um mentor espiritual, como que se dá o processo? O processo é o seguinte: não é o mentor que abaixa o padrão vibratório para sintonizar-se com o médium. É o médium que tem que levar o padrão vibratório para chegar ao nível do mentor. Esforço, disciplina, vontade, determinação. Não é o processo oposto. Então, é uma coisa que depende de nós trabalharmos. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição relativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Se a gente se envolve muito com as pessoas, e aquele negócio, guarda mágoa, guarda rancor, ressentimento aqui, sentimento ali, você baixa o seu padrão vibratório. E isso faz mal. É simples assim. Quanto mais para baixo tiver o padrão vibratório, mais deprimido você fica, mais suscetível a influenciações externas. Coincide com o capítulo das curas dela, da vontade, é que isso aí também se sintonia, ele faz com que ele passe para baixo.
Então a disciplina nossa, a disciplina e determinação é preponderante para que a gente viva em equilíbrio. Você vê que depende só da gente? A gente volta, depende só da gente. Esse grau de consciência eu quero tentar passar e tentar compreender também. Porque realmente eu tenho as mesmas dificuldades que todo mundo tem. Não é porque eu estou falando isso que eu não tenho dificuldade. Mas eu tenho dificuldades, tristezas, momentos depressivos, todos nós temos, sem exceção. Sem exceção. Não é porque a gente vem aqui na casa espírita fazendo perdão, que eu sou o supra-sumo da coisa, porque a gente não é mesmo. Todos nós temos as nossas dificuldades em graus maiores ou menores. Mas o Espiritismo mostra a maneira que a gente tem que ir contornando tudo isso da melhor maneira possível. Certo? É isso que a gente tenta fazer. A gente não tem aquela segurança ainda nas adversidades, ter o padrão lá em cima. Não tem. Geralmente a gente desmorona. A gente reergue depois. Mas é natural. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Eu já expliquei para vocês como é que funciona o pensamento no plano espiritual. Por exemplo, faz de conta que vocês têm um conhecido lá no Japão. Lá no Japão, é longe, né? É bem longinho. Quanto tempo demora a velocidade da luz para chegar daqui no Japão? Não tenho a menor ideia. Vamos supor que seja 2 segundos. Eu não sei. Realmente não sei. Talvez nem seja isso. Sabe quanto tempo demora o pensamento para chegar daqui no Japão? Pensou? É instantâneo. Mais rápido que a velocidade da luz. O pensamento, então, é rápido. Não é que seja rápido. Nós estamos interligados. Então, o que acontece do outro lado do mundo reflete em mim. Então, uma das explicações mais assim simples que eu vi sobre isso, como funciona o pensamento, é que eu vou passar para vocês aqui. O universo, fluido cósmico universal, né, que a gente fala tanto na primeira apostila lá, fluido cósmico universal, é como se fosse assim um oceano, um lago, tá? Um lago, sabe aquele lago paradinho, que você vai em cima, assim você vê a sua figura ali perfeitamente, o seu reflexo? Muito bem. O pensamento é como se fosse uma pedrinha. Você pega esse lago que está paradinho e você joga a pedrinha no lago. O que vai fazer? E essa onda vai chegar do outro lado. Mais ou menos é assim que funciona o pensamento. Qual que é o veículo que leva o pensamento até os lugares? Ou seja, estamos dentro desse enorme organismo. Então é instantâneo. Então, há distância que separam as criaturas? Não. Há dimensões que separam as criaturas? Eu tenho um parente que foi muito ruim com gosto, está lá no umbral, sofrendo lá. Eu posso ajudar? Posso. Daqui? Mas está lá no braço. O que tem? O que separa? Estamos todos juntos. O que falta para você atendê-lo é você querer. É o seu sentimento. Se você não tem esse sentimento, não tem essa mola propulsora, você pode orar 1000 Pai Nosso, não vai acontecer absolutamente nada. Mas se você tiver um pensamento, assim, totalmente verdadeiro,
recheado de sentimentos, de refazimento, de amor, de fraternidade, vai chegar. Nosso lar. Lembra quando o André Luiz estava em nosso lar e ele tinha notícias dos parentes, né? E tinha lá as pessoas recebendo os aparelhinhos, né? As orações do familiar, né? E dele não tinha nada, dos parentes. Aí acharam lá uma pessoa que tinha dedicado um casamento a ele, aquela senhora que ele tinha ajudado, que tinha orado por ele. Ela tinha ajudado, ele não sabia. Aquela oração que ela fez, né, de agradecimento pelos atendimentos gratuitos que ele fez pelo marido, isso pesou, fez a diferença para ele. Tem um outro caso muito interessante, esse eu não li, eu ouvi no centro, então eu não sei citar referência, nada. Era uma história meio medieval. O rei estava numa caçada na floresta, né? E estava só na sua comitiva. E os cães passavam, e passavam as caças, né? Os cães atrás, cavalo e ele e a comitiva para cercar o animal. Nesse interim, chegaram num local um pouco assim aberto e tinha uma pessoa lá perdida. Fazia uma semana que ele tinha se perdido na mata e não conseguia sair da floresta. Já estava morto de fome, de sede, e aí a comitiva estacou vendo aquele homem. Aí ele pediu socorro de auxílio. Estou perdido aqui há tanto tempo. Aí o rei, que estava no cavalo, com o maior desprezo, né? Mais para ficar livre da pessoa, pôs a mão no alforje dele, tirou um pão embolorado e jogou para o homem. E a comitiva seguiu. Passou a história. Todo mundo morreu, todo mundo foi para o céu, né? Plano espiritual. E esse rei, ele foi muito mau administrador, uma má pessoa, nunca fez caridade, a pessoa pior espécie. Então, no dia do julgamento dele, né, falando simbolicamente, tá? No plano espiritual, juntou-se a comitiva de juízes e ele era o réu. Aí o juiz perguntou para ele: o que você fez de bom na sua vida? E ele não se lembrava de nada. Aí perguntou para as pessoas que estavam na assistência: esse homem ajudou alguém de vocês? Aquele silêncio. Quando vê lá do fundo surge uma pessoa: esse homem salvou minha vida. Aproxime-se e conte a história. Muito tempo atrás eu estava pegando lenha na mata, mas como a lenha estava muito escassa, eu fui aprofundando na mata e me perdi. E não sabia voltar. E fiquei andando em círculo por dias e dias. Até que passou por mim aquela comitiva e esse homem me deu um alimento. Aquele pão que ele jogou para mim recuperou minhas energias. A partir daquele alimento eu consegui forças para encontrar o caminho de volta e eu voltei para minha casa. Ele salvou a minha vida. O rei nem se lembrava disso. Moral da história: todo bem que você faz está registrado e vai ser aquele advogado que vai interceder por você nos momentos que a tua consciência
apertar. No momento do julgamento, tudo que você fez de bom vai pesar em seu benefício. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido. Só para terminar então, gente, as inteligências encarnadas, ainda mesmo que se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Todos estamos ligados por esses tênues fios. Em tais instantes, devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade. Expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. Realmente, quem que nunca fez um apelo? Quem que nunca teve um projeto? Né? Pediu inspiração? Quem que nunca se sentiu ansioso? E para conseguir-se isso, não esqueçamos que tem que ter a vontade, o modo propulsor de tudo. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. Quando estiveres orando, perdoai. Passar uma esponja naquilo que nós gravamos, que não vai fazer bem para ninguém, para que a gente possa seguir o caminho. Mas o ideal mesmo é não guardar nenhuma mágoa. Gente, esperei um pouquinho do tempo de vocês, tive que correr um pouquinho nesse capítulo aqui, mas semana que vem a gente dá uma caprichada melhor nos próximos capítulos. Vocês viram que falamos quase uma hora do problema de curas, e não falamos absolutamente nada. Viu como é que é amplamente complexo? É coisa para seminário, sabe? Um tema que devia ser roteirizado para a gente poder pegar todos os meandros. É muito complexo. Então, espero que alguma coisinha a mais tenha acrescentado, né, no que a gente viu. Mas a partir das próximas, a gente vai sempre dar uma pincelada, porque está tudo interligado. A gente pega o capítulo, vamos voltar ao negócio da cura, que é muito importante, porque o que mais tem no mundo hoje em dia são pessoas doentes. Nós não estamos fora desse contexto. Tá certo, gente? Boa semana para todos, muita paz.